combinado? Amém. Graça e paz a todos, em nome de Jesus, amém? Estamos aqui para a glória de Deus. Deus abençoe a todos que estão em casa, que estão a nos ouvir. Amém. E o propósito, nesta manhã é de aprendermos com Deus, não é verdade? Aprender com o Senhor. E segundo o texto que foi lido aqui em Romanos, Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A que custo? Tivemos esta paz com Deus. A que custo? Nós não nos preocupamos muito quando nós vivemos em conflito com o nosso semelhante, porque nós sabemos que estamos lidando com pessoas iguais a nós, né? Falhos, errados, né? E precisa de consertar, como nós precisamos consertar a nossa vida. Mas quando nós estamos diante de um Deus santo, puro, justo, né? Um Deus que realmente precisamos de temor e tremor estar na sua presença, a coisa muda, né? A coisa muda. Então a palavra diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência, experiência produz paciência. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Graças a Deus. Vamos orar. Pai, nós somos gratos a Ti por estarmos aqui, reunidos com um propósito, Senhor, de aprender de Ti. Nós submetemos o nosso coração, a nossa mente diante do Senhor. Deus, nós queremos repreender toda e qualquer interferência da carne, do homem. Deus, que venha obscurecer a Tua glória em nome de Jesus. Fala no nosso coração, Senhor, pois precisamos ouvir do Senhor. Amém. Muito bem. Então, a que preço, nós alcançamos essa paz com Deus? Interessante. Estava falando hoje de manhã sobre aquele povo que estava ali escravo no Egito. E, claro, José deu ali um lugar bom para o povo de Israel e eles foram para o Egito. Só que algumas décadas, ou um século depois, veio um outro faraó que não sabia nada sobre José e não estava interessado. E normalmente os grandes líderes naquela época eram soberbos, egoístas, dominadores, ditadores. E talvez querendo se tornar a capital do mundo, começou a escravizar esse povo que não identificava com aquela cultura, talvez. E isso que acontece com o povo judeu até hoje, Em qualquer lugar que eles vão, são rejeitados, porque parece que Deus colocou ali um molde e falou, vocês não mudam, vão ficar assim. Não se identifica com nenhuma cultura. Mas ali estava o povo, só que a escravidão veio, e eles trabalhando constantemente, e provavelmente muitas das práticas que eles podiam ter, deixaram de ter, como cultuar a Deus, e com certeza muitos ídolos. A idolatria era uma coisa normal, no Egito, e Deus libertou aquele povo.
com a mão forte e usando Moisés para que, né, levasse aquele povo até o lugar onde Deus tinha reservado para eles. E isso aconteceu, né, depois da morte do primogênito, a última praga ali que Deus enviou, o último castigo que Deus enviou para aquela nação. Por fim, Faraó libertou o povo, porque houve chacinas, mortes, clamores, terrores naquele lugar. Diz que até os primogênitos, né, dos animais morreram. E, claro, libertou então o povo. E o povo vai, talvez ali, provavelmente uns 3 meses de caminhada pelo deserto, até atravessar o Mar Vermelho, chegar no Monte Sinai. E imagina, você sair de uma escravidão, onde tem comida, claro, pelo menos, lugar para você dormir e começar a andar no deserto. 3 meses. 3 meses à procura de um lugar de descanso, de repouso. E, meu Deus do céu, cada dia é uma tortura. Isso eu estou falando como homem. Imagino eu naquela situação, né? E, de repente, chegamos ali a um monte, a Monte Sinai, e graças a Deus, pelo livramento de Deus, ali no Mar Vermelho, Moisés cantou o Senhor, Miriam dançou. Que maravilha, que libertação fantástica, não é? Sinais e prodígios, maravilhas de Deus. Mas eles chegaram ao monte e Deus então dá a Moisés a renovação das alianças, né? E Deus falou com Moisés que todas aquelas promessas aos pais, Abraão, Isaac, Jacó, estaria renovando ali com aquele povo. Aquele povo seria o povo exclusivo de Deus, zeloso, né? Aquele povo que realmente Deus havia chamado para ser a sua nação santa. E de repente Moisés vai lá e traz os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos começam, né? Não há outro Deus diante de ti, não farás para ti mais de escultura, nem semelhanças que há nos céus, na terra, debaixo da terra, não adorarás. Lembra do dia de sábado, e começa ali os mandamentos, e esses homens olharem e não, né, honra o pai e mãe, não furtarás, não, né, e tantos mandamentos, e eles olharem aquilo e achar, estamos perdidos. Qual é a impressão de uma pessoa que sai de uma nação idólatra, feiticeira, e você ter muitas coisas dessas no coração e de repente aparece uma lei, é assim que você tem que ser. Primeira coisa é a sua consciência pesar e falar, eu sou um pecador miserável. Como é que eu vou servir esse Deus? E foi o que o povo fez, e falou logo para Moisés, Moisés, por favor, que esse Deus não fale conosco. Diz que a pessoa ao encostar o monte morria, porque o Deus era, a santidade de Deus veio tão, né, tão elevada, que eles se sentiram, né, um nada. Por favor, Moisés, fala você conosco, que nós não vamos suportar se Deus falar conosco. E Deus consola esse povo, trazendo também, não só alianças, 10 mandamentos, mas também o tabernáculo. Falou, olha, agora temos aqui um tabernáculo e um sacerdote. E esses vão representar vocês. E através do sacrifício vocês vão poder ter esta comunhão com Deus. Deus vai falar com vocês, através do sacerdote, e então vocês vão poder confessar os vossos pecados e viver na minha presença. E a situação da vida do homem é essa, é de viver, né, buscando melhorar a sua vida e viver para agradar a Deus, como nós, cristãos. E a justificação, então, vem por meio de Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé. Como essa justificação é colocada em nós? Somos justos diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Quando aqueles sacrifícios que existiam, aquele morticínio de animais, parece até exageros, né? Novilhos e ovelhas e cabritos e rolinhas e tantas outras coisas sendo mortas ali
naquelas festividades, mas cada animal daquele tinha um significado para a família que levava. Aqui é o sangue do cordeiro que há de ser emulado. Deus via assim. O povo não tinha um entendimento pleno, mas sabia que o sacerdote, através daquele sangue, estava indo diante de Deus, intercedendo por eles. E nós estamos aqui hoje, né, vivendo de uma forma bem confortável. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ter acesso ao Pai livremente. Podemos recorrer a todos os benefícios do Calvário que está ao nosso favor. Deus, né, antes do pecado entrar no mundo, havia íntima comunhão sempre, né? De Adão com Deus, e Deus com Adão, encontravam, tinham um relacionamento. O pecado veio e destruiu tudo isso. E fez a separação. A glória que estava no homem, em Adão, deixou de existir. E nós, apenas, a raça humana começou a degradar, a se tornar cada vez mais corrupta, a se tornar mais pecadora, porque a visão tinha reduzido, a presença de Deus já não estava nesse ser humano. O entendimento já não estava tão esclarecido como antes, precisava de ser iluminado a mente e o coração. Eles precisavam conhecer a Deus, mas não tinham como. E só através das cerimônias, das intercessões, e aqueles que se aproximavam de Deus com sacrifício, com coração sincero, podia ter entendimento, Deus podia esclarecer nas suas mentes e corações a sua vontade. A justificação não foi algo barato. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele foi na cruz no lugar de cada um de nós. E aquela cruz não era para ele. Ele estava ali diante, né, do Sinédrio, sendo julgado, Pilatos, olhando para ele e não vendo nele culpa alguma. Havia ali 3 cruzes, e aquela cruz não era para ele, era para um indivíduo que estava preso, um assassino, um malfeitor. E o povo acaba escolhendo o malfeitor para ser livre e coloca Jesus numa cruz. Eu imagino alguém chegando ali à porta da prisão, batendo, Barrabás, saia. E ele sabendo que aquele era o dia da sua morte. E ele começa a seguir aquele soldado, sobe aquelas escadas úmidas de pedra, até sair fora daquele calabouço, da prisão. E aí o soldado fala com ele, ó, tá vendo? Aquela cruz no meio, está ali uma pessoa pendurada em seu lugar. Você está livre. Ele pensando que eram os últimos passos, as últimas caminhadas dele. E ele agora se sente livre. Será que ele se tornou inocente? Sem culpa? Não. E é isso que a justificação faz. Não é que eu sou inocente, sem culpa. Não, é porque a imputação dos meus pecados, da minha culpa, caiu sobre ele. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu fui justificado pela morte dele. Justificados, pois mediante a fé naquilo que ele fez. Não é a minha fé que me salva, é o objeto da fé em que eu coloco. Pedro disse aqui que nós temos que crer nas Escrituras, na palavra, nas promessas de Deus, naquilo que ele falou. E é lei, legalmente, né,
Juridicamente eu sou um pecador, falho e deveria ser condenado. Mas agora alguém toma o meu lugar e leva sobre si aquele castigo que era para mim. E é dessa forma que a inocência, não é, a justificação vem para mim. Então essa paz que eu tenho com Deus custou muito a Jesus. E nós somos privilegiados hoje por estarmos aqui, né, na presença de Deus, porque esse processo de libertação em nossas vidas não nos deixa onde nós estamos. Nós precisamos agora responder a Cristo Jesus o seu chamado. Então, por meio dele, nós somos livres. Por meio de Cristo Jesus, nós somos salvos. E agora, como salvos, né, por Jesus Cristo, ele passa agora a ser Senhor da nossa vida. O sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi por toda a humanidade. Cada indivíduo tem hoje a liberdade de chegar diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Mas tem aqueles que não querem fazê-lo. Mas nós que estamos aqui, estamos na presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Então o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, caiu sobre ele. E foi pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. Aqui diz assim, em Romanos, por meio dele, todo o que crê é justificado, de todas as coisas das quais vos não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara: bem-aventurado o homem a quem o Senhor, Deus, atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Romanos 4, 2 a 8. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Algo que se vê claramente em todas essas passagens é que justificar não significa fazer você puro, santo. É porque você crê no sacrifício de alguém que isso lhe é imputado como justiça. Quando Deus olha para você, ele olha pelo crivo de Cristo Jesus. É como se você chegasse diante de Deus com uma carta e ali embaixo é uma carta dizendo que você é santo e justo, e ali embaixo é escrito, assinado Jesus Cristo. Então nenhum mérito há em nós, no que fazemos, para poder alcançar esta paz com Deus. É só por meio de Jesus Cristo. Nós vimos aqueles dois que foram lá orar, né? Um falou, Senhor, graças a Deus, o publicano, né? Falou, graças a Deus que eu não sou como este, né? Pecador, não sei o quê, e falou um monte de características lá, de adjetivos. Mas teve o outro, Senhor, Senhor, não sou digno. Eu não me recordo bem a oração, mas ele se humilhou e reconheceu os seus pecados diante de Deus. E o Senhor Jesus falou, olha, aquele ali
a oração não foi ouvida, mas este veio justificado, desceu justificado. Porque aquele que se humilha será exaltado, né? E o que a si mesmo se exalta será humilhado. A justificação é uma coisa assim, muito importante, porque o justo vive pela fé. Se nós somos justificados, vamos viver pela fé. A fé em Cristo Jesus, na obra que Ele fez no Calvário. E isso não é dom nosso. Deus fez isso pela graça. Nós somos salvos mediante a fé. Isso não é de nós, é um dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Não é o que eu faço diante de Deus ou diante dos homens que vai me levar a Deus, mas é que o que eu faço diante de Deus, não é? Que vai me transformar diante dos homens. Então a minha atitude diante de Deus é que vai fazer-me capaz de poder produzir as obras de Deus. Porque é o Senhor que capacita. É pelo Espírito Santo de Deus é que faz com que eu me mova dentro dos propósitos de Deus. Então, nessa forma, sou justificado por Deus. Como eu falei, o pecado o pecado é a transgressão da lei. Então, às vezes, nós pensamos, como seres humanos normais, os nossos pecados, comparando com o pecado de outra pessoa, parece que não ser grandes coisas. Quando a Bíblia fala lá, não furtará, se nós pensarmos superficialmente, isso é uma coisa simples, mas quando pensarmos que o engano, né, por exemplo, a omissão de prestar conta ao governo, de não pagar os impostos, explorar o nosso semelhante com um preço que não é justo, tudo isso tem a ver com furtará. É como adultério. Se a gente pensar no ato em si, isso eu nunca faço, mas Jesus vai lá muito fundo e fala assim, se alguém olhar com pensamento impuro, não é com desejo, isso já está cometendo o ato em si. Honrar pai e mãe, não é? Eu honro meu pai e mãe. Quem nunca respondeu ao pai? Quem nunca foi ríspido com alguma ordem dada pelos pais? Estamos cometendo pecado. Às vezes Deus fala sobre idolatria, não faz imagem, eu não faço imagem nenhuma. Mas e os ídolos que guardamos em nosso coração? Não é verdade? Quantos ídolos temos? Talvez não está ali, não temos um nicho ali em casa, num cantinho, mas aqui no coração guardamos muitas coisas. Então todos nós transgredimos e precisamos da misericórdia de Deus para sermos justos. Porque pelas nossas obras jamais seremos. É o Senhor que nos justifica. Quando nós colocamos a fé, né, naquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E Paulo escreve aqui, eu quero ler aqui em Hebreus, diz assim, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, Jesus. E por meio dele, todo o que crer é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei. Também Deus falou sobre, o escrito no livro de Hebreus, dizendo também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. E Davi escreve, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E isso é a maravilhosa graça de Deus. Graça, como nós já ouvimos aqui várias vezes, é Deus fazendo tudo, dando e fazendo tudo a quem nada merece. Nós não merecemos. Mesmo hoje, nós não merecemos pelo nosso estilo de vida, porque nós falhamos.
Mas a única coisa que faz com que as bênçãos de Deus venham em nós é a nossa fé naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Pela fé nós somos salvos, né? Pela graça nós somos salvos mediante a fé. E a fé não é minha, não é a minha quantidade de fé, é a fé gerada pelo Espírito, pela palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porque com o coração se crê, e com a boca se confessa, a respeito das verdades bíblicas que vêm ao nosso coração, sobre a salvação, sobre a nossa justificação, não é? Sobre a nossa santidade. Nós cremos naquilo que Deus falou ao nosso coração, e nós confessamos isso com a nossa boca. E nós temos que responder, porque Deus entregou a Jesus Cristo, não é? O senhorio sobre as nossas vidas. E Jesus Cristo diz para nós imitarmos a Ele. Então temos que seguir os seus passos, fazer as suas obras. E é muito interessante, eu estava pensando um dia desse sobre estar no mundo e fazer as obras de Deus. Deus falou que nós somos semeadores da palavra. E a palavra de Deus compara a igreja e Cristo com uma noiva e o seu noivo. E uma noiva e noivo, eles geram filhos, né? Claro. E como é que a igreja com Cristo pode gerar filhos para a glória de Deus? É interessante que nós semeamos a semente, a noiva, e Jesus Cristo dá, né, o Espírito Santo para que essa semente gere e produza fruto. Não é interessante isso? Então, enquanto nós pregamos a palavra, o Espírito Santo de Deus atua para que vidas sejam transformadas. E nós estamos aqui com esse propósito. Jesus deu a ordem, ide por todo mundo, pregar o evangelho, né, a toda criatura. E hoje aqui foi dito, nós cantamos que nós devemos ser testemunhas, né, devemos ser testemunhas de Deus, de Jesus Cristo, neste mundo. Mostrando o que Ele fez por nós na cruz do Calvário e mostrando através da nossa vida. É interessante que Tiago discute sobre fé e obra. Então nós somos justificados pela fé. E Tiago fala, mas eu mostro as minhas obras e provo que eu tenho fé. E você só com a fé não pode mostrar as obras. Então ali são dois pontos de vista. Um é de Deus que vê o nosso coração. E outro dos homens que vê os frutos. Né? Porque o mundo vai conhecer através das nossas atitudes e ações. Então, se a minha vida é transformada e mudada, o mundo vai ver. Mas Deus não está nem preocupado com os frutos, está preocupado com o meu coração, com a minha vida diante dele. Deus conhece o coração. Deus julga as motivações do nosso coração. Por isso que, muitas vezes, quando falhamos, Deus, né, nos regenera, nos recupera imediatamente, porque falhamos não com intenção, com dolo. Entende? Quando dolo é quando eu programo um pecado, uma falha. Falho porque eu sou frágil, não tenho conhecimento pleno de todas as coisas e cometo pecados. Mas imediatamente reconheço que aquilo não é a vontade de Deus, nem faz parte da minha vida. E é assim que eu vou viver a minha vida. Cada vez que o Espírito Santo falar ao meu coração de algum erro, de algum pecado, eu devo imediatamente corrigir e chegar à presença de Deus. E por isso que nós participamos da ceia. É um momento também de reconciliação, de confissão, né, de tratar com aquilo que realmente está mal em nossas vidas. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E essa paz não é uma paz só porque não há guerra, não. É uma paz que, em meio à guerra, ela continua comigo. Não é fugir de uma tempestade, é encontrar paz ali em meio a ela. Então, muitas circunstâncias podem surgir na minha vida, no meu caminhar, e eu tenho que continuar com a paz de Cristo em meu coração.
E esta paz excede todo entendimento. Então temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E Jesus nos garante a vitória pelo seu sangue. O sangue que foi derramado em nosso favor. Então nós somos justificados. E na ceia praticamos isso também. Porque pelo sangue de Cristo Jesus temos uma aliança eterna. É um compromisso eterno. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí ele menciona nem tribulação, nem luta e perseguição, nada disso, nem a morte, nem a vida, nem o futuro, nem o passado, nem o porvir, né? O futuro. Então nós precisamos manter-nos firmes na promessa de Deus e continuar sendo luz para este mundo e frutificar para a sua glória e continuar semeando a mensagem de Deus àqueles que não conhecem, falar aos nossos parentes, nossos vizinhos, né, nas oportunidades que Deus nos dá. Porque as pessoas precisam ouvir. Eu, às vezes, coloco mensagens muito assim no Facebook. Às vezes, estou ali, coloco, replico mensagens. Mas há muitas mensagens de pessoas blasfemando e falando mal de Deus e falando por que Deus fez o diabo, e se ele fez o diabo, que ele cuida do diabo, e não sei o quê, tantas coisas. E muitas dessas mensagens, às vezes, eu vejo, né, a ignorância e tento ali trazer uma mensagem para essas pessoas. E evangelizá-las e falar que elas não têm o conhecimento do que está falando, né? Elas são ignorantes com relação ao que elas estão expressar. Mas nós estamos vendo o mundo hoje assim, que estão cegos, não conseguem ver um palmo além do nariz. Ali no salão tem as literaturas e estava conversando com uma jovem de 14, 15 anos. E ela olhando aquelas literaturas, e eu falei, olha aqui, peguei aquele livrinho de meditação, entreguei para ela. Falei, olha, aqui é umas mensagens cristãs. Ah, não, dá isso para um católico, alguém que precisa. Eu sou ateu, não creio em Deus. Eu fiquei assustado, porque ela ficou ali em volta da mesa olhando aquelas literaturas. E ela, repentinamente, uma jovem, com 14, 15 anos, a mãe dela estava fazendo ali o tratamento de cabelo. Falei, como é que pode uma pessoa já ter uma formação assim, tão cedo? Não é verdade? Mas o mundo está assim. E nós estamos aí passando por essas dificuldades. E graças a Deus que nós podemos permanecer firmes, porque nós temos que escolher, né? Ou vamos viver ali abaixo de lei e sendo condenado, ou vamos viver na graça de Cristo. Vamos tentar agradar a Deus através de fazer um monte de coisas, ou vamos confiar, né, que pela fé Ele vai nos receber. Então nós temos que pensar que nós não estamos procurando de Deus, né, salário. Nós já temos o dom gratuito, que é a vida eterna. Amém? Ele nos deu gratuitamente em Jesus Cristo. Não precisamos trabalhar para adquirir, né, a vida eterna. Nós temos a vida eterna. E por isso nós podemos falar a outros sobre estas maravilhas de Deus. Podemos falar de que Jesus Cristo salva, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele transforma as vidas. E que Ele pode mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar. Basta darmos lugar ao Espírito Santo. E Ele diz, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esses rios é para atingir outros. E Ele falou a respeito disso, com respeito ao Espírito Santo que haveria de receber todos aqueles que crescem nele. Então nós que cremos em Cristo Jesus, Deus nos dá do seu Espírito para discernirmos todas as coisas. Amém? Então vamos buscar ao Senhor. Vamos pedir que Deus nos abençoe, que nos guarde, que nos dê essa consciência de que nós somos justificados, né, em Deus, que nós temos paz com Deus e que ninguém pode tirar isso de nós. Né? Nem presente, nem futuro. Temos que confessar isso constantemente diante de Deus e pedir que Deus nos ajude a sermos um testemunho eficaz e fiel a Ele. Porque às vezes desanimamos.
Eu desanimo. Quantos de vocês não desanimam? Graças a Deus, né? Eu desanimo muitas vezes. Quando eu olho, e eu estava até falando com uma irmã lá no salão, eu falando de situações que aconteceram e que eu tinha que agir como Jesus me ordenou que agisse. Olha, se te tirar a capa, dá também a vestimenta. E eu estava numa situação assim, alguém tinha tirado uma coisa e me levou outra, e eu falei, amém, Senhor, graças a Deus. E eu partilhando ali com ela, ela falou assim, eu estou cansado deste mundo. E eu falei, eu também. Eu também. Porque às vezes nós queremos viver no mundo de Deus, queremos a vida eterna, queremos o paraíso. Mas nós estamos no deserto. Não atravessamos o Jordão ainda. Não atravessamos o Jordão. Mas vamos atravessar em nome de Jesus. Quando ouvirmos a corneta, a trombeta soar, né? Que ao soar da trombeta, os que estiverem vivos serão levados, serão transformados, mas os que estiverem mortos serão levados e os vivos transformados. E estaremos todos com o Senhor. Esta é a promessa que Deus nos deu e vamos nos apegar a isso em nome de Jesus. Amém? Então, pensando nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui da terra, porque a nossa vida está oculta com Cristo. E quando Ele se manifestar, que é a nossa vida, então nós também nos manifestaremos com Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Amém. Deus. Meu Deus, meu Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pela salvação, pela justificação, pela morte de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. Ó Deus, sabemos que Ele justo, santo, puro, sem nenhum pecado, foi até aquela cruz e foi separado de Ti, Senhor. Quando diz, Deus meu, por que me desamparastes? Ele fez isso por mim. Eu que deveria estar ali, Senhor. Obrigado, Pai, porque hoje nós temos paz contigo. Nós podemos nos acercar diante de Ti com liberdade, com confiança, que o Senhor nos ouve. Obrigado porque nós podemos pedir socorro quando nós estamos em situações difíceis e esse socorro vem. Obrigado porque sabemos que Teu Espírito nos conduz quando nós estamos em dúvidas, com incertezas. Ele está para nos guiar, nos orientar, mostrar o melhor caminho. Obrigado a Deus porque nós não dependemos da circunstância para ter esta paz. Basta a Tua presença em nossa vida. Deus, e cada vida aqui presente, Senhor, que o Senhor os acompanhe, que Teu Espírito Santo conforte, console, guie, que traz respostas, Senhor, que desejam, que ilumine os caminhos, Pai, em nome de Jesus, para que as decisões, os passos, as trajetórias sejam iluminadas, sejam dirigidas por Ti, Pai, em nome de Jesus. Se alguém há que ainda não fez essa decisão de seguir o Senhor, de tê-lo como Senhor e Salvador e viver uma vida de paz, essa paz que excede todo entendimento, Deus, que o Senhor possa tocar no coração, Deus possa falar que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Deus, que o Senhor possa convencer do pecado, da justiça e do juízo, e fazer entender que não há salvação em nenhum outro, porque nenhum nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consoladoras comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Uma boa semana. Você tem anúncio, Dara? Boa semana e lembre-se que estaremos aqui na quarta-feira, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Muita paz, Deus abençoe.